Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde não, bom dia, né? Ainda é cedo. São 11h06. Ainda são 11h06, né? Então, bom dia, né? Então, meus irmãos, hoje a gente vai fazer um pequeno vídeo aqui sobre a verdade. A verdade, ela é tudo aquilo que pode ser ratificado, sabe? São coisas que você pode ratificar. É como fala a Escritura, né? Conte-nos algo que vai acontecer ou que já está acontecendo, então acreditaremos em vocês, né? Mas as pessoas não contam, e contam coisas, contos da carochinha. Por exemplo, coisas do passado, que aconteceu não na terra, mas no reino dos céus. Aí conta coisas do passado, porque nem eu e nem você pode ir até o passado para ratificar essas coisas. Ou seja, é uma verdade que por si só já é tolice. Mas você contar coisas do futuro, para as pessoas e depois você poder ratificar, então isso é verdade. É como o Messias fez, é como os profetas fizeram. Eles falaram coisas futuras e aconteceu. O Messias falou de coisas futuras e aconteceu. Porque nem o Messias teve essa ousadia de falar de coisas do reino do céu e nem coisas do passado, como alguns imbecis fazem por aí. Porque ele mesmo disse: se eu falo das coisas terrenas, coisas do dia a dia, do cotidiano, coisas que podem ser ratificadas, vocês não crêem? Imagine se eu falar das coisas do reino dos céus, né? Da casa do Pai. Então tem pessoas aí que querem ser maior do que os profetas e maior até do que o próprio Messias. E ainda querem ser adoradas, porque ao estar na presença delas, você vai ter que se ajoelhar. Isso é adoração. Eu não vou falar o nome do curso aqui, porque você já sabe, meus irmãos, o que eu estou falando aí. É uma pessoa totalmente bestial e é contra a Escritura, é contra os profetas, é contra o Messias, é contra o Pai, é contra tudo. E ainda é contra o Espírito Santo, que é algo que não tem perdão. Porque a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, a nossa Mãe Celestial. Ou seja, não tem perdão para essas pessoas. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Foi o Messias que falou. Nem nessa vida e nem na próxima. Mas eu quero só mostrar aqui um trechinho desse vídeo aqui do Tiago Lima, que é bem interessante. Pela primeira vez em 400 anos, um integrante do alto escalão da família real britânica foi preso hoje. O príncipe Andrew foi liberado da delegacia 11 horas depois de ser detido por suspeita de má conduta envolvendo o caso Jeffrey Epstein. O príncipe Andrew, irmão de rei Charles, foi preso. Coincidentemente, 11 horas depois, foi solto.
Você saberia por que deixaram ele apenas 11 horas preso? E quando ele sai das mãos das autoridades, sai com essa cara aí. Será que ele fazia essa cara quando simplesmente consumia as suas vítimas na ilha de Epstein? Eu não estou falando o ato simplesmente do abuso sexual. Esses caras iam muito mais além. Eles devoravam. Eu estou falando no sentido literal. Esse é um dos assuntos que simplesmente eram considerados teoria da conspiração até os dias atuais. E essa fala que você verá aí é comum nos círculos da elite global. We are the first species on the face of this earth to be aware of evolution, to be aware that we are affecting our own evolution by everything that we do. The babies we eat, the food we eat, the wars we fight. Os bebês que comemos. Veja, além de praticarem coisas absurdas, meus irmãos, ainda comiam suas vítimas, né? São simplesmente... A boca fala que o coração está cheio. Quem já assistiu esse documentário aqui chamado Pedovor sabe. Além de causarem o medo, o pânico, a tortura, depois ainda devoravam, né, suas vítimas, literalmente, né? Ou seja, canibais. Aí no passado, o pai mandava eliminar esse tipo de pessoa aí. Só que os que dizem hoje falar do nosso pai, falar da escritura, dizem que o nosso pai é o diabo, porque ele mandava destruir esse tipo de pessoa aí. Porque os patriarcas destruíram várias nações por causa desse tipo de coisa aí. Mas não, né? Se o pai faz isso, ele é o diabo. Para mim seria justiça, né? Mas para muitos aí é ser o diabo. Veja, eles vão presos, passam apenas 11 horas e são soltos. Cadê esses defensores aí do amor, né? Ai, tem que ter amor ao próximo. Rapaz, para mim, no meu entendimento, essas pessoas mereciam era um tronco e milhares de chibatadas, até ficar apenas o esqueleto esfolado no tronco. Mas há quem defenda, né, esses indivíduos. Mas o conteúdo desse vídeo, meus irmãos, não é só para falar disso, não. É para falar que lá atrás, há anos atrás, a gente já colocou um pequeno videozinho aqui de uma música e de um pequeno vídeo, né, de uma música bem legal. Só que o vídeo dessa música não é legal, mas era para revelar algo. Só que aqui são poucos que vê os nossos vídeos e entende, né? Ou seja, as pessoas veem, mas não compreendem e não entendem. Mas hoje eu vou revelar o mistério. Na verdade, já revelei aqui, né? Na verdade, mostrando aqui o vídeo do Thiago Lima, eu já estou revelando o mistério do vídeo. Mas as pessoas querem ouvir coisas do reino dos céus, como foi que aconteceu, e blá blá blá, e besterol, meus irmãos, porque nem o Messias ousou falar de coisas celestiais, entre anjos e demônios.
Mas tem uns aí que conta, né? Eu passo 3 horas de live contando historinha do reino do céu. Veja, essas pessoas não conseguem ver um palmo na frente delas, de coisas que estão aqui, ó, aqui e agora. Aí vem contar a historinha do reino dos céus. Tu é muito burro, cara. Tu é muito burro que acredita nessas pessoas, cara. Essas pessoas não conseguem ver um palmo na frente delas, ou coisas que vão acontecer no futuro, sabe? Coisas que vão acontecer no futuro, né? Coisas que a casa dessas pessoas iriam cair. Mas elas querem falar do reino dos céus, e as pessoas querem ouvir as historinhas do reino dos céus, quando que nem mesmo o Messias ousou falar. Ele disse: se eu falo das coisas terrenas vocês não crê, imagine se eu falasse das coisas do reino dos céus. Então ele não falava, porque é jogar pérolas aos porcos, né? Mas tem gente que gosta de jogar pérola para porco. Mas aqui não, aqui a gente fala de coisas daqui e agora, coisas que estão ao nosso alcance. E é triste, meus irmãos, é triste como as pessoas são burras, cara. Eu vou falar literalmente, as pessoas são burras. É pior do que um jumento. Tem um jumento que você coloca ele na carroça para puxar peso. É pior do que um jumento. Mas eu vou procurar o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que tem tudo a ver, tudo relacionado, coisas futuras, e ainda falo na minha escrita que chegará o dia, né? Chegaria o dia que a casa dessas pessoas iriam cair. Então é disso que a Escritura fala, né? Fala do que vai acontecer no futuro, que talvez a gente acredite em vocês, né? Mas não tem nada, cara. Nada. Quando você olha, nada. Eles falam muito do passado, de coisas que não aconteceu, mas eles inventam, né? E ainda não tem como a gente testificar e ratificar essas coisas, porque não tem como eu voltar no passado, não tem como você aí voltar no passado. Então você apenas acredita na mentira, e eu não acredito em mentiroso. Volto já, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu achei aqui no canal Portador da Luz, porque é o canal que dá pra gente ratificar as coisas, né? Dá pra gente ratificar as coisas. Aí o título do vídeo é esse aqui, ó: muçulmanos e etc, né? Ou seja, porque não só são apenas muçulmanos que fazem isso, mas várias bestas feras dessa terra fazem isso, né? Aqui, ó: que abusam das minhas crianças. O fim chegará a todos vocês. Veja, é uma afirmação isso aí. Não é um talvez. É uma afirmação. Muçulmanos e etc, né? Ou seja, porque não é só os muçulmanos que fazem isso com as crianças. Porque os muçulmanos casam com crianças de 7 anos, 8 anos de idade. É uma criança, cara. E que abusam das minhas crianças, né? O fim chegará a todos vocês. Agora vamos dar um clique aqui para vocês verem um pouco das imagens. Veja, aqui é um clipezinho que eu peguei aí na internet e coloquei aqui, ó. Há 5 anos atrás, teve 84 visualizações.
na mente das pessoas que assistem isso aqui é apenas um vídeo qualquer que a gente está colocando aqui porque gosta da música e tal. Não é, meus irmãos, é uma mensagem. Eu não coloco nada à toa aqui no meu canal, não. Eu não vou perder o meu tempo colocando uma música que eu gosto. É a mensagem. Existe uma mensagem contida nas coisas. Você tem que despertar. Você tem que entender as coisas. Vamos ver aqui, ó. A música é do Divanu, né? Se tiver como pregue, né? É a era de Deus, né? Veja, no clipe aqui, a mãe está preparando a filha para entregar a um marmanjo barbado. A um marmanjo barbado, cara. Mas aqui eles dizem que é a tal da cultura, né, dos árabes, dos filisteus, dessa raça aí, desse povo diabólico. Esse povo é diabólico, meus irmãos. E é descendente de Abraão, mas é uma raça diabólica. Não é à toa que está escrito, né, que o Pai vai destruir cada um deles. Uma cultura dessa, meus irmãos, só pode ser erradicando os que criaram a cultura e tornando essas crianças livres da cultura. As pessoas falam que a gente tem que preservar a cultura. Preservar a cultura de quê? Do genocídio, do homicídio, do abuso. Não tem que preservar nada disso, meus irmãos. Tem que preservar a coerência, a verdade, o amor, a tolerância. Não o genocídio, o abuso, a loucura, a opressão. Isso é que tem que ser preservado? Nada disso tem que ser preservado, tem que ser erradicado. E para ser erradicado tem que erradicar aqueles que cultuam isso, né? Que cultuam essa cultura. Dá uma adiantada aqui para nós ver o cara levando a criancinha. Aí eu te pergunto aí, seu imbecil de merda, seu infeliz, você acha isso aqui lindo? Você acha isso aqui maravilhoso? É? Não, tu gosta de ficar ouvindo, né, historinha do reino dos céus, né?
que os anjos são gays, que os anjos gostam de se inflamar. Tu gosta de ouvir que lá no reino do céu tudo era colorido, tudo era bonito. Essas palhaçadas que tu gosta de ouvir. Mas a realidade, que é nua e crua e cruel, aí tu não gosta de ouvir e nem ver, porque tu é um covarde. Mas isso aqui tá acabando, isso aqui vai acabar. Nem que para isso o pai tenha que jogar fogo do céu, para tudo virar cinza. Mas tem que acabar. Uma hora tem que acabar. Fiquem na paz, meus irmãos. Já chega de indignação por hoje, né? Valeu. Deuteronômio, capítulo 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente. Aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás. Pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti,
edificarás baluartes até que esta seja vencida.